Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Graças a Deus, nosso Pai. Estamos iniciando o nosso programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Meu nome é Jorge Brandão, nós estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria para conversar hoje sobre um tema que é muito, muito importante. Nós vamos falar sobre liberdade e apego, né? O que nós podemos refletir sobre esse tema que atinge a todos nós. E eu inicio passando a palavra para o Diógenes, para que a gente dê início, então, a esse tema tão importante. Bom, o tema apego versus liberdade, ele nos faz refletir muito sobre essa questão de o quanto realmente somos livres, o quanto realmente a gente se sente livre aqui nessa passagem reencarnatória, se as nossas atitudes realmente nos trazem liberdade ou aprisionamento. Porque se a gente parar para refletir, muitas vezes a gente vive uma liberdade que pode estar mais nos aprisionando do que realmente nos tornando livre. Então, a reflexão que a gente faz hoje no programa é realmente compreender o que é a liberdade. A liberdade, ele é um dos temas mais profundos da filosofia, né? A filosofia fala muito sobre a questão da liberdade, tem um filósofo que tem um olhar, tem outro que tem outro. Só que a gente pode também estar vivendo um momento da nossa sociedade em que a liberdade está sendo confundida, né? A gente tem movimentos existencialistas da filosofia, como o niilismo, como o hedonismo, que trazem a liberdade como algo mais materialista, imediatista, satisfazer os desejos mais imediatos. E se eu tenho liberdade para isso, se eu consigo isso e tenho liberdade para isso, então eu estou no caminho certo. Em relação aos prazeres, né? Os prazeres. Então, e a questão do apego é o quanto as nossas necessidades emocionais, quanto as nossas necessidades materiais nos aprisionam, não nos deixam evoluir, não nos deixam desenvolver nesse processo reencarnatório, né? Então, eu acho que vai ser um tema bem interessante para a gente pensar hoje. Isso mesmo. Carmen Colomé. E esse aspecto que tu traz é muito importante, porque quando nós vamos aprofundando a questão dos valores, nós vamos entendendo que a liberdade ela está diretamente relacionada à disciplina. Porque na medida em que eu não tenho disciplina, na medida em que eu valorizo os bens materiais acima dos bens espirituais, eu tenho uma grande possibilidade de me perder no caminho, né? E nessa sociedade que a gente vive, materialista, onde ter é muito importante e o ser é relativo, né? Até muitas vezes reforçado pelas redes sociais é uma fake news. A gente parece ser alguma coisa que a gente não é, nas postagens, né, nos diálogos. Então, a liberdade, quando bem utilizada, ela nos dá grandes possibilidades de evolução espiritual, né? Mas quando usada inadequadamente, ela nos compromete a existência, né? Porque nós fazemos o que nós queremos, a hora que nós queremos, sem nos importar com ninguém, né, com o outro, sem olhar para o outro. E isso causa um grande problema, né, nas nossas existências. Então, liberdade e disciplina precisam andar juntas enquanto valores a serem cultivados. Exatamente, muito boa a tua colocação, Carmen. Eu trago aqui uma frase de Chico que eu acho muito, muito importante, né? O Chico, com a sua simplicidade, ele falava que o apego é o amor que adoeceu. Né? Então, acho que isso é de uma sabedoria muito grande. Né? E eu trago aqui, Diógenes, alguns pensadores, alguns psiquiatras, psicólogos, como o Dr. Viktor Frankl, que nós admiramos tanto, sim, né? Sim. Quando ele fala o seguinte: o amor é livre
focado no crescimento do outro e na preservação da própria individualidade. Quando o medo da solidão ou a carência assume o comando, o amor deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade doentia, né? Então, com a sabedoria de Viktor Frankl, né, realmente esse apego, essa tentativa de controlar, né, essa busca de não, esse medo de não perder, como ele fala, né, é realmente o que nos causa problema, né, o que vai nos causar um mal muito maior do que o sentimento verdadeiro do amor que liberta, né? E no budismo, uma outra visão interessante também, o apego chamado apadana, né? É visto como a raiz do sofrimento. Ele nasce da ilusão da posse, quando tentamos prender o fluxo natural da vida ou alguém, o amor que deveria ser expandido vira uma gaiola. Muito interessante. Então, são diferentes filosofias que convergem para o mesmo ponto, né? Assim como nós, da doutrina espírita, né? O amor, que não é amor, né? Que é posse, ele se torna uma prisão, uma dependência emocional, como nós temos visto, né, Jorge? Hoje, muito, muito forte essa dependência emocional, tanto dos homens como das mulheres, que acaba desabando para crimes, né? O feminicídio é uma das questões, né? Porque o feminicídio é um amor que adoeceu, né? Quando o homem se sente dono da vida da mulher, né? Sim. E na verdade, a gente, às vezes, tende, inclusive, a dizer a minha casa, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, né? A minha mulher. A minha mulher, né? Quando nada disso é posse nossa, né? E isso, esse apego excessivo, né? Que chega ao desrespeito, ele só traz dor para todos os envolvidos, não só para aquele, mas principalmente para aquele que é o apegado, mas para os outros também, né? Porque o amor verdadeiro, ele é libertador, né? E quando um casal está junto, essencialmente porque se ama, tá tudo bem. E ele sempre vai voltar e ela sempre vai voltar porque ama, simplesmente. E se ela quiser ir ou ele quiser ir também, é algo que não se pode prender, né? Exatamente, porque ninguém é nosso, né? Então, esse apego às coisas materiais, né? Às pessoas, né? Dificulta muito a nossa existência. Quando os filhos crescem e voam, né? Voando no ninho, a gente precisa compreender que é a hora deles construírem a jornada deles, e está tudo bem, né? Exatamente. Mas se nós temos um amor que beira esse adoecimento, nós queremos que ele construa uma casinha do lado do nosso terreno, a gente quer que ele more no quartinho no fundo, né? Mas tudo também numa tentativa de controle. Mas né? uma tentativa doentia, né? Doentia de controle, porque se eu estou com ele ali, eu estou no controle. E isso traz muitos danos, né? Para a saúde física, mental, espiritual de todo mundo, né? Sim. Todos nós, por natureza evolutiva, vamos dizer assim, não tivemos pais perfeitos, né? Então, os nossos pais, seres humanos também, em processo evolutivo, em algum momento falharam com a gente. E essas falhas costumam deixar vazios, espaços que não foram preenchidos, né? Espaços vitais que não foram preenchidos pelos nossos pais ou pelos nossos cuidadores, avós, enfim, aquele grupo familiar que foi responsável pela gente para nos apresentar o mundo e para nos acolher, né? Nos dar afeto, enfim. E o que acontece? Por causa dessas faltas, a gente vai construindo um aprisionamento. Porque pelo medo de não ter essas faltas supridas, a gente começa numa corrida por alívio, a gente começa a se apegar muito a situações, a pessoas, a coisas, como se eu deixasse isso livre, né? Se eu não me acorrentar nisso, eu posso cair nesse vazio novamente. Como se a pessoa que está comigo, como se o trabalho que eu tenho, como se tantas outras coisas fossem ficar me preenchendo ali, né? E eu fosse me sentir seguro. Então, muitas vezes, esse apego que a gente tem
por coisas, por pessoas, por lembranças, né? Esse apego que a gente tem, muitas vezes ele é ilusório. Na verdade, todo e qualquer apego desmedido, ele é ilusório, né? Porque a gente vive buscando esse preenchimento e a gente acaba se aprisionando. Eu costumo trazer uma analogia do passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola, o pássaro na gaiola, o gato não pega, mas o pássaro também não voa. Então, ele não desenvolve as asas. Então, ele tem uma escolha. Ou ele quer segurança ou ele quer liberdade. Em alguns momentos, pela imensa necessidade de se sentir seguro, a gente vai se aprisionando, a gente vai se engaiolando, né? O ditado budista. Medo de se arriscar, medo de lidar com as incertezas. Então, por exemplo, se eu não tiver essa mulher comigo, o que vai ser de mim? Se eu não tiver esse homem comigo, o que vai ser de mim? Então, se agarra como se fosse um bote salva-vidas, como se estivesse num oceano, e que sem esse bote eu vou afundar. E eu não aprendo a nadar. Eu não aprendi a desenvolver a habilidade, né, do nado, no caso, de aprender a nadar. Então, o passarinho fica ali. Bom, aqui na gaiola eu estou seguro, mas também as minhas asinhas vão atrofiando. Ou eu faço o quê? Eu abro essa gaiola e arrisco um voo. E quando ele arrisca o voo, ele começa a descobrir que esse gato não queria pegar ele. Porque o gato não voa, né? Quem voa é só ele. Perfeito. Interessante. Né? É por isso que também a nossa doutrina espírita, né, nos afirma que a felicidade aqui nesse mundo, ela nunca é plena e nem poderá ser plena, né? Porque nós, querendo ou não, nós temos esses apegos, né? Muitas vezes as coisas ao que é externo, que é o exterior, né? E acaba que isso não pertence a nós, né? Isso não temos controle nem domínio sobre isso. Exatamente. Então nós estamos aqui num processo de aprendizado. E é por isso que a doutrina espírita nos fala tanto da nossa necessidade de evoluir. Né? Porque à medida que nós formos evoluindo, né? À medida que nós formos crescendo e evoluindo, nós vamos naturalmente nos desapegando. Né? E esse desapego faz com que a nossa alma se torne mais leve, né? Que as nossas relações se tornem melhores, né? Que nós possamos realmente viver a vida de forma mais plena possível. Mas como nós somos seres que viemos de muitas encarnações, de muitas experiências de apego, não é algo simples, não é algo fácil que nós vamos fazer no estalar de dedos. Mas o importante, né, como diz Kardec, não se conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua perfeição, mas pelo esforço que faz para vencer suas más tendências. Né? E é esse o objetivo, né? O objetivo que nós estamos aqui, para aprender, para crescer, para evoluir e para compartilhar. Né? Compartilhar, como hoje nós estamos aqui juntos, aprendendo e compartilhando com todos aqueles que nos dão a honra de nos seguir, nos acompanhar. Estamos também abertos, né, a perguntas, a questões, a sugestões de temas para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo. Né? E é interessante, né, dentro desta lógica que tu traz da doutrina espírita, porque nós ainda temos três questões, ou duas leis relativas a esse fato, né? Que é a lei do progresso, ou seja, todos nós vamos evoluir e vamos ter que aprender a nos desapegar. Nós temos o nosso livre-arbítrio e aí, assim, as nossas escolhas determinam as consequências, né? Então, o livre-arbítrio é um aspecto fundamental que nos dá toda a liberdade de agir, mas nos compromete com os resultados das nossas ações, que nós não vamos escapar desses resultados, e a impermanência da vida material. Então, quando nós temos a certeza que a vida material é um tempo que nós vivemos para aprendermos, mas que ela vai terminar e que ela não é a vida verdadeira, nós começamos a buscar exercitar esse desapego. Né? E o desapego não significa desvalorizar, não amar, não cuidar. Né? O desapego significa não ser escravo daquele bem ou daquela pessoa e viver para ela, por ela. Né?
Então, acho que essa é uma questão importante, porque aí a gente entra naquela seara. Mas então os espíritas não podem ter bens materiais, não podem correr atrás, né, do progresso na sua existência? Podem e devem. Mas o que vai determinar o futuro é esta relação que se estabelece com o que a gente tem. Sim, uma vez uma senhora me perguntou, né? O senhor que é espírita poderia me responder uma coisa? Às vezes a gente acha que as pessoas acreditam que por ser espírita tu tem um conhecimento muito grande, né? A gente é aprendiz também, né? Estamos juntos nessa caminhada. E ela me perguntou assim, é verdade que espírita não chora quando morre um ente querido? Eu disse, olha, é claro que nós choramos, né? Nós temos sentimentos, né? Não tem como a gente pular esse processo do luto, do choro, isso faz parte e é necessário. O que a gente tenta como espírita, como cristão, é não nos desesperarmos, o que é diferente, né? Exatamente. Porque sentir, nós sentimos, chorar, nós choramos, né? Todos nós temos momentos, né, de choro que são necessários, né? Mas o desespero é que realmente não condiz com o que a gente está aprendendo, com o que a gente está conhecendo, né? Que nós termos essa consciência que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem nesse plano. Quando a gente interioriza isso, não é uma questão de saber, de sentir, de acreditar realmente e saber disso, as coisas começam a mudar. A gente começa a dar o devido valor para o que tem mais valor, né? Acho que isso é muito importante, né, nessa caminhada. A Carmen trouxe 2 pontos bem importantes que me chamou a atenção. A impermanência material e as escolhas, né? E quando a gente me chamou a atenção, por quê? Porque por trás do apego existe o medo, que é o nosso grande é o nosso vilão e o nosso salvador, o medo, porque o medo ele é importante para nos proteger muitas vezes, mas tem um medo que nos aprisiona, que nos paralisa, nos atrasa nesse processo. E por trás do apego existe a questão do medo, né? Porque quanto mais a gente tem medo de algum prejuízo, de ser afetado por alguma coisa, mais a gente se agarra. Quanto mais medo eu tenho de me afogar, mais eu me agarro no bote. Então, quando tu traz a impermanência material, isso gera medo. De saber que um dia eu vou perder aquilo que é material. De eu saber que aquilo não é para sempre. E isso pode me gerar uma angústia, né? Uma angústia muito grande. E a questão das escolhas. Toda escolha vem uma renúncia. E será que eu vou estar escolhendo certo? Sim. Será que eu vou ganhar com essa escolha? Eu ter que escolher, não é melhor ganhar pronto? Não é melhor alguém me guiar e dizer assim, não, isso daqui é o certo, vai que não tem erro. E às vezes fazer escolhas gera medo. Sim. Então muitas vezes por ter medo de escolher, ou muitas vezes por ter medo de perder, a gente se agarra. Verdade. Né? Cada passo para frente, alguma coisa fica para trás, né? Isso nessa caminhada nós precisamos entender, não é que nós vamos deixar de amar, porque o amor verdadeiro não prende, mas nós precisamos nos conscientizar realmente desse valor verdadeiro, né? Uhum. Então nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco do Despertar Espírita e voltamos em seguida com o último bloco. Até mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também solidariedade, acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida.
Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita no segundo bloco, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, para a apresentação desse programa, esta casa que nos acolheu, que nos acolhe e nos leva, nos dá a possibilidade de levar a doutrina espírita até você, até o seu lar, até todos os lugares. Nós somos gratos, né? Hoje nós não estamos com a presença do Vicente Bisonho e nem da Márcia. Estamos aqui, eu, Jorge Brandão, Diógenes Chaves e Carmen Colomé, desculpa. Grande Carmen. Estamos aqui. Eu vou abrir esse segundo bloco com um pensamento que eu sinceramente não sei de quem é esse pensamento, mas eu me apaixonei por ele quando eu vi. E diz o seguinte: somente quem não é escravo de nada pode verdadeiramente ser senhor de si mesmo. Então isso resume, né? Resume o que nós estamos procurando hoje aqui, né, dessa questão do desapego, porque abre o nosso pensamento para essa realidade, né? Então o trabalho de autoconhecimento, né, que tanto a doutrina espírita nos recomenda, nos fala, né, que está na base da doutrina espírita, é tão importante para a gente se conhecer, para que humildemente a gente possa se conhecer e saber o que realmente nos prende, né? O que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos trabalhar. E o apego, ele está na base de maioria das coisas. O apego, ele vem de séculos e séculos, desde que o homem é homem, né? E quem não passou pelo apego, passará, né? Todos nós temos que enfrentar o apego. E eu trago um exemplo aqui do budismo, que fala, por exemplo, faz uma comparação com a árvore, uma analogia com a árvore. Se nós queremos exterminar com a árvore por algum motivo, né, seja lá por motivo de segurança ou alguma coisa, se nós cortarmos as frutas, não vai resolver, ela vai colocar novas frutas. Se nós cortarmos os galhos, ela vai colocar galhos mais fortes. Se nós cortarmos o tronco, ela vai brotar o tronco. Então, a única forma de exterminar, de extirpar essa árvore seria cortar a raiz, né? E a raiz, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e o apego estão na raiz de todos os males da humanidade. Então, por isso é importante nós trabalharmos, né, o autoconhecimento, procurarmos realmente nos desapegarmos dentro das nossas possibilidades para que nós possamos nos sentir livres e viver, né, de uma forma mais plena. E por isso que Jesus é o maior modelo, é um modelo e guia, porque ele não tinha apego material a nada. Ele cumpria o seu papel com toda a clareza do que ele precisava fazer, né, com a humanidade, o que ele precisava trazer para promover esse homem, né, da época. Então, quando a gente olha a figura de Jesus, a gente percebe o quanto realmente ele era desapegado das coisas materiais, né? E projetava sempre os olhos para o alto, pensando no reino dos céus, na construção do reino dos céus dentro de nós, né? Então, esse desafio que ele nos traz é um desafio esplêndido, porque ele nasce na manjedoura, né? Um dos maiores sinais de humildade dele é nascer na manjedoura e numa estrebaria. E aí ele faz uma vida humilde, desenvolve todo o seu trabalho com aquela grandeza espiritual que ele mostra. E mais do que falar, ele exemplificou, ele fez, mostrou na prática, né?
de estar no mundo sem ser do mundo, né? Perfeito, anotei essa viver no mundo sem ser do mundo, está aqui, né? Porque essa é a nossa grande dificuldade, né? E o grande desafio. O grande desafio que nós temos. Immanuel Kant, ele fala sobre liberdade. E tem um pensamento dele que é bem interessante, que ele diz assim, que a liberdade não é fazer o que se quer. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não, liberdade é justamente fazer o que não se quer fazer. Olha o pensamento dele. Por quê? Porque ele estava dizendo que livre é aquele que consegue frear os seus impulsos. Livre é aquele que escolhe não ser, não fazer. Não é aquele que faz tudo que o desejo manda, que os impulsos mandam. Então, olha o que ele diz. Ó, liberdade não significa agir impulsivamente conforme desejos momentâneos, mas ter a capacidade racional de escolher aquilo que é moralmente correto. Uma pessoa dominada pelos próprios impulsos, vícios ou paixões não seria verdadeiramente livre, seria escrava deles. Então, eu acho essa visão, eu gosto dessas percepções que invertem tudo, né? Perfeito. Que dão um 180 e a gente fica, não, parei que bugou. Porque livre eu achei que fosse o passarinho. O passarinho, ele realmente ele é uma expressão da liberdade na natureza. Tá, mas o passarinho não faz, tem muita coisa que ele não é livre, não. Né? O passarinho, ele é escravo de muita coisa. Né? Porque ele não pode escolher, então, por exemplo. Por isso a importância de nós investirmos naquilo que não é material, né? Nós investirmos no nosso conhecimento, né? Na nossa paz de espírito, na nossa serenidade e no amor ao próximo. O trabalho que é a bandeira da doutrina espírita, né? Caridade, né? Fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há evolução. E essa caridade que a doutrina espírita nos pede é a caridade que Jesus nos ensinou, né? De benevolência com o próximo, indulgência e perdão. Não que a caridade da doação não seja importante, ela também é importante, mas a maior caridade é essa prática do bem, né, desinteressada do bem, do amor ao próximo. Isso realmente está na nossa filosofia, né, da doutrina espírita. Né? E é o que nos propõe essa nossa longa jornada, né, da gente ir realmente se desapegando daquilo que nos assusta. O que nos assusta não, daquilo que nos dá muitas vezes uma falsa sensação de segurança. E quando a gente pensa no apego aos bens materiais, em geral nós pensamos no dinheiro, né? E aí tem um autor que diz que o ideal seria que uma vez por ano nós colocássemos um saco de dinheiro em cima da mesa e confirmássemos quem manda em quem. Né? Porque muitas vezes é o dinheiro que determina as nossas ações. Não somos nós donos dele, ele é nosso dono, né? E isso também vale nessa sociedade contemporânea para, por exemplo, o esforço que nós fazemos para nos mantermos jovens, né? Quantos procedimentos, e está tudo bem, nós podemos fazer, não há problema nenhum, mas o quanto esse esforço traz saúde, equilíbrio, ansiedade, né? Porque, de fato, nós vamos envelhecer. Isso é fato. E vamos alterar a nossa imagem física. E nós podemos e devemos, pelo bem da nossa autoestima, buscar nos mantermos, né, melhores fisicamente. Mas quando a não possibilidade de fazer isso nos traz dor e sofrimento, isso é um alerta importante. Porque nem todas as mulheres, nem todos os homens conseguem realizar esses feitos, né? Esses procedimentos. Então, a questão é o quanto o apego nos traz dor e sofrimento. O tênis da moda, a bolsa da moda, né? O sapato de várias cores, o mesmo modelo, né? O quanto nós sofremos porque não conseguimos adquirir para nós ou para os nossos filhos esses bens materiais. Né? Sim. E é importante a gente frisar, né, que nós não estamos aqui fazendo apologia à pobreza. De jeito nenhum. Entende? As pessoas podem pensar assim, é muito fácil falar. Nós estamos aqui para lembrar que nós não podemos nos escravizar a nada. Perfeito. E nem ao dinheiro.
né? Porque o dinheiro é necessário. Nós estamos aqui materializados, né? Temos um corpo físico, temos família, precisamos vestir, temos nos necessidades, alimentar, passear, morar, né? Nos deslocar. Isso são necessidades básicas e necessárias, né? Nós estamos aqui falando sobre essa questão da escravidão, né? Porque o desapego, né? O desapego nos liberta da ansiedade e nos abre possibilidades, né? Da plenitude do ser. E o poder, né? Nós falamos no apego ao dinheiro, por exemplo, mas o poder também, né? Quantos de nós sofrem quando saem de algum lugar, de algum cargo, né? Então, não é só o dinheiro, é o poder, a beleza física, né? As questões eminentemente materiais, mas né? que estão ligadas diretamente ao orgulho, né? Ao orgulho. Sem dúvida. E quando Jesus disse, né, naquela boa-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava nos dando uma dica de nos tornarmos realmente livres, e de não sermos tão apegados assim, porque a pessoa humilde, ela não está aprisionada pelo orgulho. A pessoa humilde, ela está aberta para o aprendizado, ela tem consciência das suas limitações, ela não se revolta pelas suas limitações e ela fica focada no aprendizado. Eu preciso ainda me preencher de muitas coisas, né, e que eu não nasci pronto, eu não sou pronto. Então, a humildade, o que ela nos faz, né? A pessoa humilde, ela não precisa sustentar máscaras, provar superioridade o tempo todo, ou viver escrava da validação externa. Ela consegue reconhecer limites, aprender, rever erros e existir com mais autenticidade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, que estes se tornarão mais livres e mais seguros de si, né? Ou seja, com menos medo, mais autossegurança, mais fé. Mais confiança em si mesmo, fé em si mesmo, muitas vezes, né? Tem um termo que nós usamos pouco, que eu tenho observado, tanto no budismo como no hinduísmo, que é um termo interessante, que é o exercício da gratidão transitória. É muito interessante, né, que nós estarmos vivendo uma situação boa e nós agradecermos por estar vivendo aquele momento, né? Estarmos presentes no aqui e agora e vivendo aquele momento. Eu estou desfrutando, né? Termos consciência, né, que nós somos usuários, né? Que nós somos inquilinos, né? Então, essa gratidão, o exercício da gratidão é muito importante e essa consciência que tudo é transitório nos ajuda muito, né? Cada vez que nós formos ter gratidão, poxa, obrigado por eu ter meus filhos hoje. Obrigado por eu ter a minha esposa hoje. Porque eu achei muito interessante essa palavra transitória que está no budismo e no hinduísmo, que traz também essa reflexão para nós espíritas, né? Que a gente fala muito da gratidão, mas a consciência da gratidão transitória, né? Porque as coisas mudam, né? Hoje a gente está numa situação. A gente não sabe o que está ali pela frente. Porque a gente não sabe exatamente qual foi o nosso plano reencarnatório e do que a gente precisa. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. Nós planejamos a nossa vida em cima daquilo que a gente quer. Porque planejar em cima daquilo que a gente precisa, a gente é meio arredio. Mas daí vem a vida e diz assim, não, Jorge, não é bem por aí que tu está pensando. Sim. Tu vai precisar disso ou daquilo. Então, isso que tu falou, Jorge, é algo muito profundo, porque muitas vezes a gente não para pensar no momento que a gente está, né? Uma vez eu lembro que eu estava, era um dia de semana à tarde, num dia bem ensolarado, que eu estava descendo, indo lá pro Big. E eu estava ali pensando a vida, num silêncio, não tinha nem fone de ouvido, nem nada, não sei, eu gosto muito do silêncio, sabe? E eu estava descendo assim, de repente assim, eu comecei a pensar, cara, deixa eu prestar atenção no meu corpo. E eu comecei a conectar no meu corpo. Tentei buscar uma dor de cabeça, não encontrei. Tentei buscar uma dor nas costas, não encontrei. Tentei encontrar um desconforto, um mal-estar, não encontrei. Tentei buscar uma perturbação mental, uma culpa profunda, algo muito... Não encontrei. Eu disse, caramba, que momento! Perfeito. Que momento! É claro que eu não estou imune disso, sim, né? Sim. Mas
naquele momento eu precisava agradecer. Porque eu estou bem. Sim. Talvez chegando no bico eu poderia me dar uma dor de cabeça, mas ali eu estava bem. Então, por que não agradecer? E quantas vezes a gente faz isso de parar e fazer essa introspecção e se conectar? Verdade, né? verdade. Sim. E quantas vezes, num domingo à tarde, a gente faz um passeio, né? E está olhando para uma cena única, que nenhuma máquina fotográfica pode capturar, nenhuma câmera de celular pode capturar, que só os nossos olhos podem capturar, né? E a gente dizer, mas que momento, porque eu estou bem, eu estou aqui, os filhos, a família no geral está mais ou menos, mas está tudo sob controle relativo, né? Mas viver o momento. Mas aí a gente tem de ser permitido viver pouco, né? A gente está muito conectado a outras coisas e às vezes a gente perde esses momentos dessa gratidão transitória, temporária, né? Sim, tem vários livros, né, que nos falam sobre o viver o agora, né? Tem o Poder do Agora, de Deepak Chopra, né? Que é um livro muito, muito bom, que nos fala desse exercício da presença, né? Atenção plena. Atenção plena. Hoje se fala muito nisso, né? É claro que a gente é bombardeado por milhares de pensamentos, né? Isso faz parte, né? Mas quando nós temos a atenção plena, nós temos essa capacidade também de ter essa gratidão, né? Essa gratidão pelo momento, né? E esse é um exercício de liberdade, Jorge. E de autonomia. Esse é um exercício de liberdade e autonomia. Porque eu consigo, por exemplo, fazer esse movimento. Eu consigo decidir por isso. Às vezes, assim, a questão nem é tanto pelo que eu estou passando, porque às vezes a pessoa ela está passando por uma situação muito difícil na vida, mas é como eu estou passando por isso e como eu me permito passar por isso. Tem um pensamento de Viktor Frankl, que ele é extremamente profundo, é um dos pensamentos mais profundos dele, que ele diz: a vida pode me tirar tudo, absolutamente tudo, como os campos de concentração tiraram dele a liberdade, o nome, a dignidade, a roupa, tiraram tudo, ele era um número lá. Ele era uma coisa dentro dos campos de concentração. Então, a vida pode te tirar tudo, menos uma coisa, que é a última das liberdades do ser humano, que é escolher qual atitude tu vai tomar diante de uma situação difícil. Qual será a tua reação? Lá no último recurso, tu tem uma escolha. Sim. Nosso programa passou rápido, né? Estamos finalizando. E eu quero finalizar aqui com um pensamento que eu também acho fundamental dentro da reflexão de hoje, sobre a questão do desapego. A base do sofrimento humano está na vã tentativa da mente de tornar permanente tudo aquilo que é impermanente aqui nesta vida. Voltamos no próximo programa, se Deus assim o permitir. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.